Os Exilados da Capela, livro da editora Aliança, de Edgar Armon. Capítulo 11. A Gênese Mosaica. A Gênese Mosaica. A Gênese é o primeiro livro de uma série de 5, por isso mesmo denominado Pentateuco, escrito pelo profeta em épocas diferentes da sua longa e trabalhosa peregrinação terrena. Moisés, o profeta hebreu, ele fez um grande trabalho de procurar ajudar os hebreus na sua libertação do povo egípcio, saírem do Egito. Não foi uma tarefa fácil, foi bastante árdua, teve que passar por vários percalços, várias situações bem desagradáveis, para ele conseguir o intento de conduzir o povo hebreu para fora do Egito, onde eles chegaram lá fugindo da seca, da fome, e se acomodaram como sistema de servidão e escravidão, e para tirar de lá foi um pouco difícil, porque eles estavam acomodados naquela situação. Tinha os que se davam muito bem, que conquistavam a sua liberdade, agiam dentro da sociedade para ficarem ricos e eram muito ricos, e tinha aqueles que eram servos, até alguns que eram escravos. Para muitos historiadores e exegetas, Moisés não escreveu pessoalmente esses 5 livros, mas somente o primeiro. Seus ensinamentos, segundo dizem, foram deturpados e acomodados pelo sacerdócio hebreu, segundo suas conveniências de dominação religiosa, exatamente como aconteceu e ainda acontece com os ensinamentos de Jesus. Aí, algumas pessoas que vão estudando a Bíblia, vão fazendo os estudos, olhando as características dos escritos, e com isso vão chegando à conclusão de que, olha, não é bem desse jeito não, tem essas características, tem essas outras, ou seja, tem detalhes diferentes dentro do processo que, segundo esses estudiosos, que poderia ter outras pessoas escrito, não Moisés. Mas a gente também tem que entender que, como foi durante um longo período que ele escreveu, ele foi aperfeiçoando também sua escrita, seu jeito de escrever. O certo é que ele criou o Pentateuco, é uma base de informações da história do povo hebreu e daquilo que viria. Moisés colocou algumas profecias do que viriam para trazer para nós entendimentos, compreensões e atitudes compatíveis com a justiça divina, com o entendimento das leis divinas. A Gênese trata da criação do mundo e dos primeiros acontecimentos, história das primeiras gerações do povo hebreu e os fatos que com eles se deram até o estabelecimento no Egito. Então, até o momento que eles vão para o Egito, estão lá no Egito, Moisés faz aquele histórico, relata aquele conjunto histórico de dados que ficam gravados até os dias de hoje. Quanto aos demais, a saber, Êxodo, Levítico, os Números e o Deuteronômio, narram os episódios da libertação do cativeiro egípcio, das marchas e acontecimentos que, a partir daí, se deram até a chegada na terra de Canaã, como também da legislação de ritos, das regras, de administração e do culto, que o grande enviado estabeleceu como norma e diretrizes para a vida social e religiosa desse povo. Então Moisés ele teve ali uma função muito importante. Ele criou uma base política, administrativa, religiosa, social, para que o povo pudesse seguir, para que o povo pudesse ir caminhando naquela direção, naquele rumo de estabelecer metas de crescimento e de aperfeiçoamento evolutivo. Todos precisavam estar crescendo, aprimorando, aperfeiçoando, e assim ele, junto com aqueles que com ele estavam ali ajudando a gerenciar, como Arão, Josué e outros, eles iam vendo a necessidade do povo e colocando ali nos livros aquilo que era necessário para administrar, gerenciar, coordenar toda aquela população para poder conduzi-los até Canaã, a chamada Terra Prometida. Por essas obras, se vê que Moisés, além de sua elevada condição espiritual, era, por todos os respeitos, uma personalidade notável, admirável condutor de homens, digno da tarefa planetária que lhe foi atribuída pelo Senhor. Essas são as razões pelas quais a tradição mosaica merece toda a fé, principalmente no que se refere à autenticidade dos acontecimentos históricos ou iniciáticos que revela. Portanto, Moisés ele
traz ali um conjunto de documentos respeitáveis, identificáveis e comprováveis pelos estudos que são feitos, mostrando a sua hierarquia espiritual, a sua elevação e a forma com que ele agiu. É contestada por algumas pessoas, principalmente pelos egípcios. Rochester, no livro Faraó Amenefitá, dá uma outra versão, uma outra conotação, mas não tira dele, de Moisés, o mérito de ser um grande condutor de homens, de ser um grande influenciador das massas e de ser uma pessoa que agiu com muita sabedoria, com a grande capacidade de organizar e de legislar. Lembrando que Moisés não era uma pessoa qualquer, era filho da princesa Termutes com o hebreu Itamar, foi criado nos templos, junto à família real egípcia, e educou-se, né, nos templos egípcios de iniciação, tais quais os filhos do faraó. Então ele era um sacerdote egípcio, conhecedor dos mistérios egípcios, e como ele tinha uma mediunidade mais apurada, mais bem desenvolvida, exatamente para exercer a função que precisava, ele agiu produzindo determinados fenômenos e efeitos junto com Pinehas e Arão, que se comprometeu a evolução de todo o povo, tanto egípcio quanto hebreu. Que a missão dele, segundo Rochester, era para ser um pouco mais diplomática, não tão aguerrida. Cada um faz a sua versão. Não estamos aqui tentando diminuir Moisés, pelo contrário, conforme ele diz aqui, ele teve uma missão digna de alguém de um espírito muito elevado, porque não era tão simples tirar milhares de pessoas do Egito, conforme ele tirou, e pelos mecanismos que ele tirou. Então, todos tinham que saber trabalhar, convencer todos a trabalhar em favor daqueles fenômenos, em favor daquelas ações, para ser conduzido para fora de lá. E eles iam perder todo o conforto que tinham. Você ia sair de um local onde você tinha casa, tinha emprego, para ir para um lugar onde sabe Deus o que você ia encontrar. Você ia numa esperança de alguma coisa que ia começar tudo do zero. Entretanto, é necessário dizer que o Gênesis possui também contraditores no que se refere à sua autoria, pois que, segundo uns, ao escrevê-lo, o profeta valeu-se de tradições correntes entre outros povos orientais, como os caldeus, persas e hindus, já existentes muito antes da época em que ele mesmo viveu. Os caldeus e os persas, eles trocavam informações também com os egípcios. Os sábios mantinham relações bem amistosas. As políticas do mundo sempre foram as políticas do mundo. Não vamos entrar nesse mérito. Mas os iniciados, eles tinham um mecanismo de intercâmbio, de troca de informação. E Rochester diz que Moisés tirou toda a Gênese de um dos livros do Veda que relata as mesmas coisas. Ele fugiu do Egito, foi segundo Rochester, foi para a Índia, estudou, não tira o mérito dele, estudou, aprendeu, voltou e esclareceu-se mais e conseguiu impor ao faraó as técnicas que ele aprendeu lá, mas usando também a mediunidade de Arão e de Pinehas. E esse Pinehas também ajudava o faraó depois a desfazer as magias que Moisés fazia. Está lá no livro, quem quiser ler. E assim, eles foram construindo os seus karmas futuros, e o karma tanto do povo hebreu quanto do povo egípcio. Porque o povo hebreu nunca conseguiu estabelecer um reino conforme eles queriam, de dominação de todo o mundo. E os egípcios, após Moisés, perderam a hegemonia que eles tinham no domínio mundial, porque perderam todo o seu exército afogado no Mar Vermelho. Portanto, e também o seu faraó. Portanto, ali ficou o Egito perdido, sem uma liderança firme, porque o Sete, filho do faraó, era muito fraco, ainda tomou uma facada que o deixou mais fragilizado ainda. E todo o exército egípcio foi embora e os escravos também foram embora. Então eles ficaram bem baqueados a partir daquele momento. Já os hebreus tentaram estabelecer o reino deles, conseguiram só ali naquela pequena região, nunca conseguiram expandir conforme era de seus objetivos. Então os dois saíram dali com seus prejuízos. Se saíssem de uma forma diferente, mais diplomática, mais política, as coisas seriam um pouco diferentes.
Ainda tem a versão que o exército foi atrás porque quando eles estavam saindo, eles fizeram um rapa. Saíram roubando coisas que deixou os egípcios muito furiosos. Aí, é a versão de um, a versão de outro, um pesquisa daqui diz que sim, outro pesquisa dali diz que não. A gente passa aqui os dois fatos e cada um faça o seu próprio julgamento. Um mais importante nós entendermos é que Moisés, ele cria uma base para o mundo ocidental que vale até hoje. Se você entender bem o que Moisés escreveu, que o mundo ocidental faz, tudo está ali dentro, faz-se até hoje, ou segue-se até hoje, essa base de ensinamento, essa base de dados. Segundo outros, o profeta não copiou propriamente essas tradições, mas foram elas introduzidas no livro em épocas diferentes, conforme ia evoluindo entre os próprios hebreus a concepção que faziam da divindade criadora, concepção essa que, cronologicamente, passou de Eloísta, muitos deuses, para Javista, mais de um Deus, e desta para Jeovista, um só Deus. Então, foi passando por certos processos de transição até chegar ali, segundo os estudiosos. Mas tudo indica que, por outro lado, outra interpretação, que Moisés, desde Jacó, o povo hebreu no caso, né, desde Jacó, já tinha concepção de um Deus único e permanecera com esse Deus único, embora, em um determinado momento lá no Egito, eles começaram a querer colocar outros deuses que davam um jeitinho, esses deuses faziam um favor daqui e dali, e era exatamente por isso que Moisés tinha que tirá-los de lá, de qualquer maneira, para que mantivessem a ideia do Deus único e Jesus pudesse vir entre eles, porque era o único povo dentro daquela região que acreditava no Deus único. E tinha menos preconceito de casta. E outra coisa interessante de Moisés, ele levou o evangelho para as massas, para o povo, que até então, no Egito, na Índia, os ensinamentos sagrados ficavam reservados apenas aos sacerdotes e à classe dominante. Muito interessante, porque durante um período, o catolicismo também fazia isso, ensinava em latim, só entendia quem tinha cultura. Quem não tinha cultura simplesmente respondia amém no final. Isso trouxe um atraso espiritual para a Terra muito grande. E Martim Lutero, colocando em prática os ensinamentos de John Wycliffe, e que já começou, vamos colocar então na ordem, né? Para que o evangelho fosse ensinado no idioma pátrio, um inglês chamado John Wycliffe escreveu um livro, e ele ficou divulgando esse livro pela Europa, principalmente na região da Prússia, hoje Alemanha, indo até a região da Tchecoslováquia, Eslováquia, hoje República Tcheca, né, e a Eslováquia, aquela região ali, Hungria, Áustria, e ele foi mantendo essa ideia, até que em Praga, um sacerdote chamado John Hus, ou Jan Hus, coloca em prática essas ideias. Ele então é condenado à fogueira, é um dos últimos mártires da fogueira, mas a partir dali, na Alemanha, a partir de uma guerra bem sangrenta, liderada por Martim Lutero, que, segundo alguns espíritas, é o mesmo espírito de Paulo de Tarso, então implanta a reforma protestante. Paulo de Tarso, que havia saído do judaísmo para o cristianismo, dando uma volta de 180 graus na sua vida, por 180 mesmo, porque ele ficou por baixo, porque de um doutor da lei, ele se tornou um servo de todos, pobre, como um andarilho pelo mundo, o andarilho do evangelho, que não diminui nada Paulo, porque ele era o andarilho de luz, iluminando por todos os caminhos que ele passava e levava a luz do evangelho do Cristo, levava a luz no entendimento da transformação superior. E lá, na Alemanha, então ele impõe a reforma protestante, com muita luta, e a partir de então, começa-se algumas reformas e principalmente ensinar no idioma pátrio. E a partir daí a igreja se vê obrigada também a ensinar no idioma pátrio, senão o protestantismo vinha arrebanhando as pessoas para o seu culto, para o seu evangelho, para seguir as suas doutrinas. Por isso que hoje a gente estuda o evangelho dentro do catolicismo no idioma pátrio. Bom, tudo isso tem as etapas a serem cumpridas, certo? Então, Moisés, ele fez um grande trabalho lá, aproveitando as ideias que já tinha, e que já existia em outros lugares, não diminui o trabalho dele, porque ele trouxe para o mundo ocidental as informações e ensinou para as massas, ensinou para o povo. Esse é o grande diferencial de Moisés.
ensinar para todas aquelas massas ali, para todo o povo hebreu. E eles passaram a ter conhecimento das Escrituras, passaram a se instruir, porque era o conhecimento, era a ciência que eles estudavam naquela época. E, com isso, o respeito a Deus também foi sendo criado e desenvolvido entre eles. O islamismo também é um braço do judaísmo, fazendo as suas devidas adaptações, e também tem Moisés como um grande base de sustentáculo para Moisés e Jacó, como um base de sustentáculo para a cultura religiosa árabe, ou muçulmana, ou islamismo. Certo? Então vamos continuar aqui, voltando aqui, que a gente deu uma viajada, passamos por várias etapas do processo evolutivo da Terra. Vamos voltar para Moisés na época lá. Realmente há muita semelhança entre algumas dessas tradições, mormente no que se refere, por exemplo, ao dilúvio asiático, à criação do primeiro casal humano, etc. Também não há dúvida que as interrupções, mudanças de estilos e as repetições observadas nos capítulos 2 e 8 dão fundamento a essa suposição de duplicidade de autores. Mas eu acredito que ele tenha escrito e aperfeiçoado. Se você estudar as cartas de Paulo aos Romanos são confusas, difíceis da gente entender. Aos Coríntios já melhora. Em Efésios já são bem claras aquilo que Paulo quer passar, e dali para frente vai ficando cada vez mais claro a forma dele escrever, porque ele aperfeiçoou a técnica. Sintonizou mais com Estevão e Abigail, que segundo Emmanuel eram os mentores dele, e em alguns textos ele praticamente psicografava a mensagem de Estevão e Abigail. Não diminui o trabalho de Paulo. Pelo contrário, mostra que ele foi um grande médium, que apesar de médium ou profeta, como era falado na época, ele mantinha sua sintonia superior, coordenando todos os trabalhos da igreja nascente, sendo inclusive muitas das vezes médium de Jesus. Então isso é importante nós entendermos. Vejam-se, por exemplo, no capítulo 7 do Gênesis, as repetições dos versículos 6, 11, 7, 13, 12, 17, 21, 23, e no capítulo 8, versículos 3, 5, 4, 3, 5 e 4, 5, etc. Bom, repetir versículo, as pessoas repetem. Observe o nosso estilo de escrever, se nós não ficarmos muito vigilantes, nós vamos repetir. E às vezes temos até que repetir para esclarecer o que estava lá atrás. Então, isso ali, na minha pobre opinião, não serviria de base para dizer que outros escreveram juntos. E até porque Rochester fala que Moisés escreveu o Pentateuco mesmo. Agora, a partir do Pentateuco aí teve algumas alterações. Na parte que fala que Moisés casou, que Moisés teve filho, então essas partes, segundo Rochester, foi colocada depois por Arão e Josué. Lógico que a gente fala segundo Rochester. Capítulo 7, repetições. 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. No ano de 600 da vida de Noé, no mês segundo, as janelas dos céus se abriram. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca. Um detalhe importante aqui, gente, que esse entrar na arca que é falado, não é bem isso aqui. A Arca de Noé é um tratado de psicanálise, segundo alguns estudiosos, certo? Então, a gente vai colocar depois na playlist dos exilados a teoria da Arca de Noé e a casa mental, de um amigo nosso que fez esse estudo, para que a gente, com isso, a gente possa entender mais e procurar nos esclarecer mais, porque não existiu a Arca de Noé, tal qual nós tentamos entender. A Arca de Noé foi o processo de exílio dos espíritos entrando na arca com todos os animais. Primitivamente, aqueles espíritos carregavam em si, dentro de si, uma centelha de cada um daqueles animais que entraram na arca. Mas aí é estudo para a Arca de Noé, a casa mental, que o
o Afonso faz, não é a minha área, não é o estudo que a gente vai fazer. Simplesmente mostrando para vocês a questão da arca. E a questão de Noé o dilúvio. O que é dilúvio? É você estar imerso num grande volume de água, onde você vai fazer a sua próxima gestação para chegar ao processo de aperfeiçoamento, ao processo de melhoria de seus sentimentos. Então, Noé, a esposa, os filhos e a esposa dos filhos entram na arca. Isso tudo tem uma simbologia psicológica. Não vamos entrar nesse detalhe, vamos só ler aqui. 13. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas. Olha, gente, para cobrir toda a terra de água, por mais plana que seja uma região, é uma coisa descomunal. Impossível de acontecer dessa forma. Mas pode ter um tsunami, um terremoto. E aí já vi uma teoria muito interessante, que é o mar Mediterrâneo era uma grande depressão, que era fechado ali no Estreito de Gibraltar, era fechado. E um terremoto grande, aquela região ali de Portugal, que é perto do Rio de Gibraltar, tem muitos terremotos grandes, com tsunamis muito grandes, com ondas muito grandes. E aí, um grande terremoto veio, derruba aquele estreito ali, rompe aquela barragem e vai enchendo d'água todo aquele vale. E foi enchendo de uma forma bastante brusca, mas não tão rápida quanto se esperava, que provavelmente, pelos cálculos do cientista, levou 40 dias. Então você vê que tem muitas teorias que vêm para que a gente racionalize mais, mas eu gostei da parte da casa mental, que é bem possível. Então, eleva-se a arca de Noé e aquelas pessoas se salvam junto com os animais, e depois essa arca se perde pelo tempo, aí, também mais de 6.000 anos, ou mais de 10.000 anos, tudo se perdeu. Começa-se então, essa arca se perde. É uma versão. Respeitemos todas, nós temos que pensar, mas acima de tudo procurarmos a nossa reforma íntima, ética e moral para crescermos espiritualmente. Racionalmente falando, não tem como chover 40 dias e 40 noites para encher toda a terra. Não vai encher. Pode ter o dilúvio, pode ser um tsunami, pode ser um grande degelo. Aumenta-se o nível do mar, todas as cidades litorâneas se afundam, mas as outras iam sobreviver. Então tem muitos detalhes que ficamos nas dúvidas, e essas dúvidas vão permanecer talvez até lá no plano espiritual. Nem vamos estudar isso, que teremos tantas outras coisas mais importantes para fazer, que essas vão ficar de lado. Até para termos acesso a essas informações, teremos que ter uma sublimação de nossos sentimentos, uma elevação espiritual muito grande. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e todo réptil que se arroja sobre a terra, e todo homem. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu. Como você vai encher uma região montanhosa até o topo? As aves vão para longe, as aves vão sair voando e vão procurar os locais mais altos. Então, é um dado bastante simplório para a gente entender, e a gente aceita bem quando a gente não tem a visão de mundo, tal qual nós temos hoje, que a gente olha lá no mapa mundi, você vai vendo as elevações, 400, 500, 2.000, 5.000 metros. Como vai chegar as águas no topo do Andes? Ah, mas naquela época ele não era tão alto, mas mesmo assim é muito difícil. Que derreta todo o gelo, não vai conseguir cobrir tudo, vai cobrir as áreas planas. Ah, então o dilúvio foi só nas áreas planas, então não tem como matar todo mundo. Certo? Então tem algumas coisas que fica para a gente raciocinar sobre aquela situação. E aí, como que fica? Fica uma lacuna, fica uma dúvida.
Aí a pessoa fala assim, mas 40 dias chovendo torrencialmente, não vai ter quem sobreviva, não vai ter animal que sobreviva, porque muita chuva, todo dia chovendo, 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 chovendo torrencialmente. Mas também para chover torrencialmente tem leis que regulam. Ah, mas é ação de Deus. Mas Deus é Deus por um acaso é assassino, genocida? Então tudo tem... Nós temos que parar para pensar. Existe sim grandes calamidades, grandes catástrofes como um tsunami, mas nós temos que olhar por outros ângulos para pensarmos a respeito. Então a casa mental, comparando a Arca de Noé com a casa mental, é bem mais compatível, porque na realidade a arca, quem entrou na arca foram quem? Foram todos aqueles, Noé e sua família, e aqueles espíritos tais quais estavam em condições de ter que sair daquele planeta para fazer a grande viagem. Vamos abrir leques de possibilidades, mas vamos respeitar a forma de acreditar de cada um. Aqui nós trazemos informações para pensarmos, para refletirmos, mas existem outras. É importante saber que existem outras informações, outras teorias que explicam os mecanismos que existiram para nós nos tornarmos melhores, para nós conseguirmos caminhar com uma forma melhor, de uma forma mais segura. No capítulo 8, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias minguaram, e foram as águas indo minguando até o 10º mês. Então, 150 dias, 7 meses, 7 aos 7 aí, até o 10º mês, para que a água secasse. Mas se nós entendermos que se a água subiu tanto, a água do mar também invadiu todas as terras, a terra ficou salgada. Agora, que teve muitos movimentos tectônicos, a ciência prova que teve. O continente africano, por exemplo, praticamente só existia a parte do Egito, Sudão, Etiópia, e um pouquinho da Líbia, um pouquinho do Chad. Era uma ilha pequena. Depois, ela subiu, emergiu, né? Ficou aquele continente grande. Outros continentes afundaram, como o Índico, o Oceano Índico, era um continente que afundou, remanescendo a Austrália, Nova Zelândia. As Américas não eram como são hoje. Partes ali se tornaram fundo do mar, outras partes já existiam realmente. Então, quando que isso se deu? Não sabemos. Aí nós fazemos conjecturas das épocas, das eras, os estudiosos vão lá no fundo do Índico, estudam. Lá no mar do Japão tem pirâmides lá dentro d'água, eles estudam, vão pesquisando, vão fazendo os testes e chegam a dados que nós respeitamos, mas são dados humanos. Assim como no fundo do Caribe tem várias cidades, segundo pesquisa do Jacques Cousteau, inclusive 3 pirâmides. Mas não mostram. O Jacques Cousteau foi lá, fez a reportagem, mostrou, fez o documentário, mas hoje nós não temos mais esses dados, não nos mostram esses outros dados. O certo é que a história da Terra terá que ser reescrita um dia. E alguém vai ter que ter a coragem de falar assim, ó, tudo que estudamos até hoje tem defeito grave. Não é que está errado, tem defeito grave, tem que ser consertado. E consertar dados, que principalmente quando entra a religião, as pessoas... Então Deus não tem nada a ver com isso, são os homens que criam as histórias. Do jeito que dá conta naquele momento. Tudo vai se evoluindo, tudo vai se aprimorando. É difícil para as pessoas às vezes entenderem isso. Como se vê, essas ligeiras citações, as repetições com estilo de redação diferentes, são sobejamente evidentes para se admitir que houve realmente interpolações e acrescentamentos nestes textos. Levando em consideração que Moisés era médium, o espírito que escreveu os primeiros textos não era os mesmos que escreveram o segundo. O médium aprimorou-se e escreveu em estilo diferente. Tudo é possível de entender. Quanto tem a visão da doutrina espírita, tudo é mais fácil de entender. Então, aí nós vamos passando por várias informações, por vários conhecimentos, e temos que refletir. Aqui nós não queremos desmentir a Bíblia, longe disso. A Bíblia foi escrita no momento em que aquelas pessoas tinham aquele conhecimento, aquela possibilidade. Ah, mas ela estava sob a inspiração de Deus. Deus?
Deus gerencia o universo. São bilhões de estrelas, sóis, planetas, galáxias. Ali Moisés era médium de um espírito. E em momentos que ele estava muito equilibrado, Jesus falava com ele, o Cristo. Em outros momentos, o legislador passa por momentos de grandes tensões. Outros espíritos aproveitavam e davam comunicação. Não é mais uma possibilidade? Mas Moisés está sendo diminuído? Em hipótese alguma. Moisés é o que trouxe a primeira revelação de um reino divino, justo, e que só existe um Deus único, para servir de base para tudo que viria depois no cristianismo. As outras religiões que existiam praticamente acabaram. Mas os espíritos que acreditavam daquele jeito continuaram tentando se adaptar e tentam se adaptar até hoje. Inclusive os espíritos hebreus tentam ser cristãos, vão lutando para serem cristãos em cada encarnação que eles se adaptam em outras culturas, em outras regiões. Ou você acha que o judeu vai sempre reencarnar entre o povo judeu? Não evolui. Para evoluir vai ter que reencarnar como egípcio, como árabe, brasileiro, norte-americano, europeu, negro. Vai reencarnar onde for necessário. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, e você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando você se transforma para reencarnar como espírito desperto ou em despertamento, você vai onde a justiça divina te coloca para impulsionar o progresso e impulsionar a evolução. Nelson Mandela foi um Dalai. Em épocas passadas, ele foi um líder budista, um Dalai. Depois ele foi um político, um guerrilheiro, depois político, que o mundo inteiro o ama e admira. Gandhi foi, no meu entendimento, Barrabás, e deixou um exemplo de paz para o mundo, reconhecido no universo, segundo Emmanuel. O universo, ele não fala que é na Terra, em toda a Terra, no universo. Porque nos outros planetas, eles estudam o nosso processo evolutivo. Os outros planetas mais evoluídos, vem aqui alguém, observa. Provavelmente tem satélites lá em cima monitorando a gente. Só que eles têm tecnologia que nós não vemos. E se as nossas autoridades verem, não vão falar nada. Você acha que eles vão querer que a gente saiba que existe alguém mais evoluído que a gente, com mais tecnologia do que nós, e que nos monitora o tempo todo? Não vão querer falar. Que o político, ele vive num momento surreal, ele vive a parte da sociedade. Ele não pensa como a maioria da sociedade, com raras exceções, é claro. Mas, como quer que seja, isto é, tenha o profeta copiado as tradições orientais, no que, aliás, não há nada a estranhar, porque as verdades não se inventam, mas unicamente se constatam e perpetuam. Ou tenham o livro sido escrito em épocas diferentes, por acréscimos trazidos por outras gerações de interessados. De qualquer forma, estas tradições são veneráveis. E a obra de Moisés, até hoje, nunca foi desmerecida, mas, ao contrário, cada dia ganha mais prestígio e autoridade, podendo nos oferecer valiosos testemunhos dos acontecimentos que estamos comentando. Se for realmente um dado de psicanálise, olha quantos conhecimentos transcendentes tinha esse homem. Ao escrever a Arca de Noé, da forma que ele escreveu, o mito, a tradição, a história, vamos colocar como uma parábola, para que a gente leia e entenda como quiser. Só agora alguns já despertaram para falar, olha, isso aqui é um tratado de psicanálise. Vamos pensar, vamos estudar e vamos agir sempre com respeito e moderação por cada situação, porque não conhecemos tudo. Emmanuel nos diz que a gente vai estudar depois o livro Consolador, A Caminho da Luz, que a Bíblia foi escrita em códigos, que somente os grandes sábios hebreus, se quiserem, e se for pedido por Jesus para que eles reencarnem, para decifrarem para nós será possível. Caso contrário, nós só vamos ficar no pequeno beabá que temos, que tem mais coisas escritas dentro do código cifrado da língua hebraica.
Então tem que reencarnar um grande missionário hebreu, já preparado no mundo espiritual para fazer essa leitura transcendente, assim como uma parte das escrituras egípcias foi feita por Ramsés reencarnado. Sem entender a doutrina espírita, sem entender a reencarnação, nós vamos ficar muito tempo amarrado no toco, no sol quente, gastando preciosas energias para a grande viagem. Ultimamente, tem surgido também documentação de caráter mediúnico, segundo a qual os ensinamentos verdadeiros do profeta, após sua morte no Monte Nebo, foram recolhidos por seu discípulo Essen e conservados religiosamente por seus continuadores, os essênios, nos diferentes santuários que possuíam na Palestina e na Síria, como sejam o do Monte Hermon, do Monte Carmelo, Quarantana e Monte Nebo e de Moabe. Então fizeram cópias autênticas e guardaram nesses locais que um dia acharemos. Portanto, aqueles copiadores que podem ter escrito errado, como era uma escrita, não era um hierógrafo, mas não é uma escrita igual nós escrevemos hoje, a mudança de um tracinho modifica toda a palavra, toda a leitura. Alguém, na hora de copiar, mudou uma. Então, no dia que acharem esses manuscritos, teremos novas revelações. Mas não vamos sair empolgando, achando que tudo que acham lá nos manuscritos do Mar Morto, daqui e dali, sejam revelações importantes e que venham contradizer tudo que foi escrito, tudo que estudou. Não, muda pequenos detalhes. Olha, Moisés escreveu assim, aqui teve uma modificação, aqui teve outra, mas o contexto vai ser o mesmo. A sabedoria do Moisés vai estar ali. Apenas alguns detalhes que a gente fica, mas outro escreveu. Não, erro de cópia, erro de tradução, erro de qualquer pequeno erro, perpetua-se dali para frente. A essência é a mesma. E as verdades vão sendo trazidas. Mas quanto a Gênese, o testemunho da descida dos capelinos, está ali bem claro e presente nos seus primeiros capítulos e, por isso, estamos nos apoiando neles com perfeita confiança, com base remota em documentação histórico-religiosa. Os capelinos, a história dos capelinos, ele tira da Gênese, que também tem no livro dos Vedas. E assim, nós vamos estudando, nós vamos refletindo, nós vamos procurar entender todas essas informações, todas essas possibilidades, todas essas informações que vêm para nós, para que a gente possa, então, começar a nos aperfeiçoar, começar a nos aprimorar, para que um dia tenhamos conhecimento da verdade. Mas mais importante do que tudo isso, conhecer a verdade disso ou daquilo, é entender a mensagem de Jesus. Entender que ele trouxe para nós uma mensagem de amor, de perdão, de misericórdia, e que nós temos que aprender a seguir esses princípios para buscarmos a nossa redenção espiritual. Purificarmos-nos espiritualmente, e assim sermos melhores, sermos verdadeiros seguidores do Cristo. E com isso, nos aproximarmos daqueles espíritos que já alcançaram a sua superioridade intelectual, moral, ética, e assim começarmos a sermos candidatos a espíritos puros ao longo de milênios. A caminhada é longa, mas não podemos desanimar. Temos que ter firmeza, perseverança, coragem, para assim conquistarmos várias etapas evolutivas para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento.